Grande abraço, gente amiga. Olha o PC no PC Entrevista, hoje trazendo uma personalidade cristã, pastor Mosailton, da Igreja Frutificar. Tem uma mensagem importante para você e um convite para você. Nós estamos vivendo aí a cerimônia de Páscoa e há uma programação voltada para que você possa entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas antes de falarmos com o pastor Mosailton, eu quero trazer o recado da Santiago Mármores, que é patrocinadora oficial do canal PC Entrevistas. Tudo em mármores, acabamento, mão de obra qualificada, é com a equipe da Santiago Mármores, do meu amigo Jefferson. O orçamento é sem compromisso, o acabamento é de primeiríssima. Você que está construindo, reformando, na hora de trabalhar com o mármore, a mão de obra tem que ser de confiança. Santiago Mármores, siga no Instagram, @Santiago Mármores, ou ligue para o fone que também é Zap, 479-9139-1298. Santiago Mármores, no canal PC Entrevista. Pastor Mosailton, prazer recebê-lo. Sei que o seu ministério tem deixado uma mensagem muito importante aqui em Balneário Camboriú, na nossa região. O senhor tem levado muito a sério esse trabalho. E esta semana, o senhor tem um convite para fazer, uma programação totalmente diferenciada. É sobre o Lava Pés que o senhor vem fazer aqui, um convite. Explica para o nosso povo, faz esse convite. Fique à vontade, pastor. Eu sei que alegria estar aqui no canal, com todos, essa tua audiência do canal, que é muito solicitada aqui na nossa região. E para nós é uma alegria. A Semana da Páscoa, PC, é o que faz diferença de qualquer religião. Certo. Né? O que é religião? Religião é o povo adorando uma divindade. Sim. Para ver se dá bom para eles, para ver se não vai dar ruim, vamos usar esse termo, né? Então, isso é religião. Cristianismo não é uma religião. Nós temos um Deus que ele trabalha por aqueles que nele confiam. A religião tu tens que trabalhar, tu tens que servir. Nós temos um Deus que nos serve tanto, PC, que ele serviu ao ponto de dar vida na cruz. Verdade. Entendeu? Então é diferente, nós temos que celebrar isso. Eu tenho duas programações para você que está no canal. Uma, se você for rápido, consegue participar ainda no dia de hoje, que eu vou ter o culto do Lava Pés. Hoje, quinta-feira, 17. Hoje, quinta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. 17 20 horas. é o dia, né? É isso. O dia 17. Dia 17 às 20 horas. Então, hoje, eu tenho esse culto do Lava Pés. O que é o culto do Lava Pés? Bom, a cerimônia da ceia, Cristo lavou os pés dos seus discípulos, né? Então, qual é a proposta? Se você quiser ir, se você assistir, quiser ir nesse culto, leve uma bacia, leve uma toalhinha, água nós vamos ter lá, certo. E você vai, depois da ministração, depois de ter o entendimento, você vai lavar os pés da sua família, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. É um tempo de cura, é um tempo de perdão, é um tempo de cura da alma, é um tempo de você... porque lavar os pés naquela época, PC, era terrível, porque isso era uma posição de escravos. E o nosso Cristo, Senhor... De humilhação, né? Sim, humilhação. Então, quando você está lavando o pé, você está ali se entregando, olha, eu estou aqui te servindo. Porque nós não podemos esquecer que nós sempre somos o terceiro. O primeiro é nosso Deus, segundo é o nosso próximo, nós temos que ser o terceiro da fila. Então, é um propósito nós estarmos servindo. Além disso, nós vamos ter no domingo pela manhã, você é meu convidado a participar da manhã da restituição. O que vai ser a manhã da restituição? Vai ser às 8 da manhã, o nosso culto, e nós vamos ter um culto com carneiro assado, ervas amargas, pães sem fermento, uma reunião diferente com a igreja. Olha e eu quero convidar todos os teus aí que assistem o teu canal, todo esse povo que te segue no canal, a participar conosco ali na Rua Concórdia, número 146, entre Quinta Avenida e a Marginal. Rua Concórdia, 146, entre Quinta e Marginal. Agora, o que o nosso povo precisa entender é realmente esse propósito da crucificação. Crucificação e também, deixa eu ver aqui, acho que nós conseguimos. Posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Então, deixa eu dar uma aulinha para você, básica aqui, bem rápida, sobre crucificação e sobre o propósito do que Cristo estava fazendo ali. Nós temos que entender duas coisas. Primeiro, ele estava ali assumindo as nossas culpas. O propósito da crucificação é Cristo pagando o preço pelos nossos pecados. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Certo. João 1,
29. Ok. João olha para ele lá, vindo para ser batizado no Jordão, e diz: eis o Cordeiro de Deus. Porque naquela época, na Páscoa, na sexta-feira, o sacerdote, ele matava o cordeiro. O cordeiro era morto na sexta-feira, ok? Eram presos pelo sumo sacerdote 2 cordeiros. Um era o cordeiro que era morto pelo povo, o outro ficava ali olhando, aquele desespero, aquele cordeiro. E depois da agonização, aquele que estava vivo, ficava desesperado, ele soltava aquele para dar no meio do povo, gritando. E o povo saber: alguém, um cordeiro, morreu pelo nosso pecado. Sim. Então, quando Cristo veio, ele veio para ser esse cordeiro, ele veio para assumir a nossa culpa, porque no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o sacrifício cobria o pecado. Cobria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Na Antiga Aliança, o sacrifício cobria. Na Nova Aliança, ele tira o pecado. Tira fora. Ok? Então, quando Cristo vem, ele vem para assumir a nossa culpa. Então, essa historinha do Barrabás é muito legal e eu vou compartilhar com você. Nós temos um personagem na época, o Barrabás. Esse cara é um assassino, esse cara é um estrupador, esse cara é um homicida, esse cara é ladrão, esse cara é tudo que existia. Cheio de condenação. Então, na época, qual era no Império Romano o castigo? Não era prisão perpétua, não era cadeira elétrica, era a cruz. O bandido, ele era morto, a sentença dele na cruz. Então, esse cara foi condenado à cruz. Como você esperava, onde? No calabouço. Esse cara está no calabouço, esperando o momento da crucificação. Eu fico pensando, PC, naquele momento, pessoal, que o Pilatos diz: vamos chamar Barrabás e vamos resolver, porque Pilatos quer tentar resolver aquela situação de Cristo. Quer apaziguar. Quer apaziguar. Então vamos chamar aqui o Barrabás. Quando o Barrabás está lá no calabouço, e de repente eles vão abrir aquela porta, eu acho que aquilo deve ter feito assim, chegou a hora. Quando abriu a porta para descer o calabouço, aqueles soldados marchando, aquela bota, aquele barulho, eu penso que Barrabás pensou assim: chegou a minha hora. Os ferrolhos. Aquela barulheira toda, aquele soldado, abre a porta da prisão, bota algemas nos braços de Barrabás, nas pernas. Ela era em 4 pontas, ela amarrava aqui, lá, e tinha uma ponta numa corrente que eles carregavam a pessoa. Então eles levam aquela corrente, aquele homem subindo o calabouço, escuridão, e de repente aquilo vai clareando, ele vai chegando onde está o povo. A multidão, o sol, ele não consegue enxergar nada, eu acho que ele deve fechar a vista assim, e de repente ele olha para o lado. Clarão. Ele vê um homem todo ensanguentado, cortado, sangue no rosto, judiado, tinha sido chicoteado, todo ensanguentado. Que ele não conhecia? Nunca viu. Ele sendo condenado, toda a culpa, toda a condenação, todo o pecado, todo o jugo sobre ele. Merecedor, né? Ele tem que ser condenado à cruz. E de repente, sabe como era o nome dele? Há muitos ouvintes não sabem, o nome dele era Jesus. Jesus de Barrabás. Jesus de Barrabás. E de repente Pilatos olha para o povo de Deus e diz: vocês querem Jesus de Barrabás ou vocês querem Jesus o Cristo? E a multidão começa a cantar Jesus de Nazaré. E a multidão grita: Jesus de Nazaré. Então aquele homem, eu fico imaginando essa cena, PC, olha, pensa comigo, cheio de culpa, cheio de condenação, não fez nada para merecer, não merece perdão. De repente aquele homem, sem fazer nada, eles ganham uma ordem, os soldados começam a soltar as algemas dele. Ele não entende mais nada. Mais nada. Eu estou indo para a cruz e de repente estão me soltando na frente dos soldados romanos que vieram para me executar. Estão me soltando aqui, e aí aqueles soldados vão para Cristo e começam a amarrar ele numa madeira, que seria preso numa cruz. E ele começa assim. Os aguilhões. Começa a ver assim: estou livre. Qual é isso? Quem é Barrabás? Barrabás é Paulo César. Barrabás é Mosailton. Somos nós. Barrabás somos nós, eu e você. Cheio de culpa, condenação, pecado. E o que o Barrabás fez para ganhar o perdão, PC? Nada. A misericórdia. A misericórdia, a graça. O que é a graça? A graça é: tu merece o inferno e tu ganha o céu. Se te arrependeres agora, né?
E você ganha o céu. Então, assim. Antes nem precisou se arrepender. Não. Então olha só, olha que interessante. As pessoas querem se sentir que estão prontos para receber Jesus, se sentir que estão prontos para ir numa igreja, sentir. Não, a hora que eu estiver pronto, eu vou lá. A hora que eu estiver pronto, eu vou me batizar, querido. A graça e o perdão não é para quem está pronto, é para quem não vale nada. Ele veio para esses, né? É só tu recebendo. Isso é a crucificação. Isso é o sacrifício. O Barrabás saiu livre. Por quê? Só recebeu. O perdão. Recebeu o perdão. Está livre. Pilatos disse, ele está perdoado. Pode levar. Solta ele. Assim termina a tua vida. Você não precisa acender vela passando, você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer campanha de jejum, você não precisa você não precisa nada. Você precisa receber o perdão. E você está livre de toda condenação. Toma posse. Da tua liberdade. E você está livre. Porque a Bíblia diz que não há mais condenação para que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando você está em Cristo, querido, você está livre. Desculpa, eu tô falando assim, mas vai soltando. Não, eu vou soltando, pode falar. Vai lá. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha que legal. Gente, você fica aqui no canal com o PC, que eu sou obrigado a fazer uma instrução para ti. Olha só, olha aí, ó. Vou pegar a Bíblia do PC. Vai fazer? Pode pegar, fique à vontade. Bíblia do PC e um pedacinho de papel. Fique à vontade, fique à vontade. Olha, a Bíblia... Eu recebi o dom de Deus, que é o versículo e capítulo, tá? A Bíblia aqui, e aqui está escrito, vamos homenagear esse espaço dele assim, para a gente vai ser todo amassado, estrabucado. É eu e você sem Cristo. E de repente esse pedacinho de papel vai dentro da Bíblia. Aqui dentro, pedacinho de papel. Aí a Bíblia é fechada, olha aqui. Aqui, o que você vê? Você vê o papel aqui? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você, quando o inferno, as hóstias, as potestades olham para você, elas vão ver só o sangue de Cristo. Isso é Páscoa, esse é o propósito. E o mais interessante é que ele ressuscitou, vivendo. Aí isso faz a diferença em toda a religião. As religiões são uma divindade que nós temos que ir lá no lugar, adorar, e tem os restos mortais de algum profeta. Por exemplo, você vai em Meca, você tem os restos mortais de Maomé. Sim. Isso é religião. Você vai na China, tem restos mortais de vários Budas, que não é só um Buda. Tem vários Budas, tem restos mortais. Isso é religião. Você vai na França, tem os restos mortais de Allan Kardec. Mas você vai em Jerusalém, está escrito, ele já não está aqui, pois ressuscitou. Deus abençoe. Está à destra de Deus Pai, sentado à destra de Deus Pai, Efésios 2:6, aonde nós já estamos assentados com Ele. Só quero colaborar com essa ministração do pastor Mosailton, que nos deu uma aula aqui, que em 2 Coríntios 5:17, a palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas, pastor, se passaram. Foram todas para trás, tudo se faz novo. E quando você recebe Jesus, você nasce de novo. Só para coroar essa ministração que é fantástico, Nicodemos, mestre entre os judeus, pediu uma reunião com Cristo Jesus à noite, às escondidas. Ele sabia, mestre, és filho de Deus, porque os prodígios e sinais que fazes, outro não irá fazer. E Jesus disse, mas tem que nascer de novo para fazer. E ele disse, não, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe depois de velho? Nicodemos, és mestre entre judeus e não sabe que tens que morrer para a carne e nascer para o Espírito? Vejam só, Nicodemos não entendeu de que o Espírito Santo vinha morar dentro dele. Pedro, pescador, vem, me segue, farei de ti pescador de homens. Ele já entendeu que ele ia nascer de novo. Está vendo o que é a religião que o pastor está falando? A crença, a doutrina dos ancestrais, os costumes. Para você caminhar, sacrifício, calejar o seu joelho, subir escadaria, se escravizar, fazendo o Espírito Santo que está dentro de você ser também sacrificado naquele momento. A Bíblia diz em João 4, 23 e 24, ora vem que o Senhor espera os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e verdade, porque o nosso Deus é espírito. E nós estamos vendo agora o que é adoração nesta missa, nesse culto. Pode ser missa, pode ser encontro religioso, pode ser doutrina, não importa o nome. Você vai lá para adorar o Senhor Jesus e dizer, eu nasci, eu fui livre, eu estou salvo pela graça, pelo sacrifício dele, não por meu. Porque 2 Coríntios 5:21 diz que o único justo que não tinha pecado se fez pecado por nós. E Isaías 53:10 diz que Deus, Jeová, nosso Pai, preferiu moê-lo no madeiro por amor a nós. Em João 3,16, a palavra diz
que foi por amor a nós que Deus deu o seu Filho para uma nova aliança, como o pastor falou. Então, para você, meu irmão, preste atenção nessa pregação. Esse homem aqui é um homem de Deus, tá? Que está aqui do meu lado. Ele tem conhecimento. Ele, para mim, que sou pastor e acompanho, ele já me abriu aqui um leque interessantíssimo. Eu convido você para ir para o culto de lava-pés hoje. E para você estar presente também nessa cerimônia de Páscoa, no dia 20, domingo pela manhã. Porque tem muita gente, pastor, deixando de viver o reino de Deus nessa terra, que já é chegado. Sim. E outra coisa, PC, nós precisamos entender que qualquer coisa que você faça, não importa se na sua fé você quer acender vela para um santo, não importa se na sua fé protestante você quer fazer uma campanha de jejum e oração, qualquer coisa que você... vamos usar o termo diferente. Qualquer sacrifício, qualquer penitência que você faça para alcançar alguma graça, você está dizendo que a cruz não foi suficiente. Que faltou ainda. A cruz foi suficiente para nos curar, a cruz foi suficiente para nos salvar, a cruz foi suficiente para nos perdoar, a cruz foi suficiente para nos prosperar. Já é tudo nosso em Cristo Jesus. Que você tenha uma tremenda Páscoa, que Deus te abençoe grandemente. Espero todo esse povo lá participar, estar com a gente lá, são nossos convidados. Pastor, o endereço da tua igreja, pastor, para os cultos? Rua Concórdia. Para gravar é bom, porque onde não tem discórdia, tem concórdia. Tem concórdia. Então, eu concordo. Concorda comigo? Então nós concordamos. Se 2 ou 3 concordar... Tá ligado no céu e na terra. Então a Rua Concórdia, nunca mais vou esquecer. Rua Concórdia, 146, é entre a Quinta Avenida e a Marginal. Rua Concórdia, 146, na quinta, hoje, às 20 horas, e domingo vai ser só pela manhã, às 8 horas da manhã. Espero todos vocês. Legal. Eu sempre gosto de falar e trazer autoridades aqui no nosso programa, no PC Entrevista, porque nós falamos da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, será liberto por ela. João 8:32. Você quer saber qual que é a religião? A verdadeira religião para com Deus imaculada é esta: socorrei o órfão e a viúva. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se você ler a palavra, você vai conhecer. E ora, pois, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente estarás livre, que é Jesus Cristo. Ele já te libertou. Você só vai ficar na prisão se você quiser. Se você tivesse oportunidade, fala para Jesus: eu fico 3 dias de jejum, eu subo a escadaria, desço a escadaria, faço isso, faço aquilo. O que eu faço? Ele diz assim: vai e abraça o órfão e a viúva, já tá bom. Depois come e bebe, vida que segue. O teu reino está preparado. O aprisco está preparado para você. A porta está preparada para você, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Irmãos, não esqueça, Rua Concórdia, hoje às 20 horas, tem o culto de lava-pés. E domingo, uma ceia totalmente diferente, trazendo a essência do que de fato aconteceu e que nos libertou para toda a eternidade. O reino de Deus já é chegado nessa terra. Graça e paz, pastor. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima mensagem no canal PC Entrevista, sempre trazendo assuntos importantes. E hoje trouxemos para vocês, além do convite, uma lição e uma aula bíblica para você, para que você seja feliz e saia da escravidão da religião. Graça e paz.